Eu encontrei num livro sobre a transmissão da fé, que fala de vários santos, duas passagens lindas da vida de São João Paulo II. E quando eu li, pensei, puxa vida, já ganhei a homilia. São fatos da vida dele. E são emocionantes. Cada vez que eu leio, eu choro. Então, quem for muito emotivo, prepare o lencinho aí, porque vai chorar. Tá bom, mas o objetivo não é esse. Não é, eu nunca explorei a emotividade das pessoas. É que o fato é lindo. Primeiro, eu vou ler porque é curtinho e assim não se perde nenhum detalhe. Edith Zierer, uma menina polonesa de origem judaica. Ela afirma ter sido salva por Karol Wojtyla. Agora vai contar as circunstâncias. No dia 28 de janeiro de 1945, portanto, final da Segunda Guerra Mundial, né, os soldados russos libertaram os prisioneiros do campo de concentração de Hassak, onde Edith havia sido mantida presa durante quase 3 anos, trabalhando numa fábrica de munições quando tinha 13 anos de idade. Trabalhou 3 anos, então, quando ela relata esse fato, ela tinha 16 anos. Ela dizia: eu me sentia confusa, estava prostrada pela doença. 2 dias depois, cheguei a uma pequena estação ferroviária entre Czestochowa e Cracóvia. Precisamente em Cracóvia, Wojtyla acabava de ser ordenado sacerdote. Eu estava convencida de chegar ao fim da minha viagem. Deitei-me no chão, num canto de uma grande sala, onde se reuniam dezenas de fugitivos, que em sua maioria ainda vestiam os uniformes com os números dos campos de concentração. Pessoal com aquele pijama listrado, né, que era o uniforme do campo, estavam ali enchendo essa sala, esperando o horário para pegar o trem para ir embora. Foram libertos, ainda vivos, né? Porque muitos morreram no campo de concentração. Então aproximou-se de mim um jovem sacerdote. Veio com uma grande xícara de chá, a primeira bebida quente que pude provar nas últimas semanas. Depois me trouxe um sanduíche feito com queijo e pão negro polonês. Divino. Mas eu não queria comer, estava muito cansada. Ele me obrigou. Depois me disse que eu precisava caminhar para pegar o trem. Tentei, mas caí no chão, pois me disse, caí no chão. Então ele me tomou nos braços e me carregou durante muito tempo. Enquanto isso, a neve continuava caindo. Lembro-me de seu paletó marrom, a voz tranquila, que me revelou a morte de seus pais. O Papa perdeu a mãe com 9 anos, perdeu o irmão médico com 12 anos, perdeu o pai com 21 anos. Não sobrou ninguém da família. E ele contou para essa moça, contou isso aqui que eu vou ler agora. Revelou a morte de seus pais, de seu irmão, a solidão em que se encontrava e a necessidade de não se deixar levar pela dor e de combater para viver. Perguntei seu nome, que ficou gravado indelevelmente em minha memória. Karol Wojtyla. Em 1978, quando ela vivia em Haifa, em Israel, mudou da Polônia para Israel, né?
em Haifa, começou a chorar ao ler a notícia principal do jornal. Karol Wojtyla havia sido eleito Papa. Ela escreveu uma carta ao então João Paulo II para dar-lhe os parabéns, identificando-se como a menina que ele havia salvo na Polônia. Ela e o Papa se reuniram no movimento Yad Vashem, em Jerusalém, dedicado ao Holocausto. E ali, entre soluços, Edith Zierer, mal e mal, conseguiu recitar uma frase da Torá judaica: aquele que salva uma vida é como se salvasse o mundo inteiro. Parece que não é da Torá, é do Talmud. Quem assistiu o filme A Lista de Schindler, os judeus, no final do filme, gravam essa frase no anel e dão de presente para aquele homem que, contratando trabalhadores, salvou muitos judeus da câmara de gás. Né? Aquele que salva uma vida é como se salvasse o mundo inteiro. Olha que coisa. Menina com 16 anos, né, doente, morrendo, experimentou, foi salva praticamente, teria ficado lá no chão. Que coisa. Agora a segunda é mais linda ainda. Outro episódio que teve grande difusão foi a de um sacerdote da Diocese de Nova York, que ao entrar numa paróquia de Roma, se encontrou com um mendigo. Ao observá-lo por uns instantes, aquele sacerdote percebeu que conhecia aquele homem. Era um companheiro de seminário nos Estados Unidos, ordenado sacerdote como ele, e que agora mendigava pelas ruas de Roma. O sacerdote, depois de identificar-se e saudá-lo, ouviu dos lábios do mendigo como ele havia perdido sua fé e sua vocação. Bom, consternado com aquele acontecimento, no dia seguinte, o sacerdote, que tinha chegado de Nova York, teve a oportunidade de assistir à missa privada do Papa. O Papa sempre deixava que padres participassem da sua missa privada, lá dentro do Vaticano. E que ele poderia saudar o Papa no final da missa. Ao chegar a sua vez, sentiu o impulso de ajoelhar-se diante do Santo Padre e pedir que ele rezasse pelo seu antigo companheiro de seminário, e descreveu, em poucas palavras, a situação daquele colega ao Papa. E foi embora. Um dia depois, isso é típico do João Paulo II, depois eu vou contar outra passagem. Um dia depois, recebeu o convite do Vaticano para jantar com o Papa, e nele se solicitava que trouxesse consigo aquele sacerdote, agora mendigo. Retornando à praça da paróquia e convencendo seu amigo mendigo, levou-o aonde ele estava hospedado, para que pudesse tomar banho e mudar de roupa. Imagina, devia estar barbudo, cabeludo. Deu um trato lá no colega e foram para jantar com o Papa. O pontífice, depois da janta, pediu ao sacerdote de Nova York que os deixasse a sós. E pediu ao mendigo que ouvisse sua confissão. O homem, impressionado, respondeu que já não era mais sacerdote. Ao que o Papa respondeu: uma vez sacerdote, sempre sacerdote. Vocês sabem que o sacramento do sacerdócio imprime caráter. A pessoa pode ter deixado de ser padre, mas ele é padre. Uma vez sacerdote, sempre sacerdote, respondeu o Papa. Mas estou afastado de minhas faculdades de presbítero, não podia exercer. Insistiu o mendigo. Eu sou, responde o Papa, eu sou o bispo de Roma, eu posso encarregar-me disso. Posso dar um jeito. O homem ouviu a confissão do Santo Padre e, por sua vez, pediu que ele ouvisse sua própria confissão.
enquanto ouvia o Papa, aquele sacerdote não podia conter as lágrimas abundantes. No final, João Paulo II perguntou-lhe em que paróquia estivera mendigando e o designou assistente do pároco da mesma e encarregado da atenção aos mendigos. Que coisa, eu não sei depois como é que desenrolou a coisa, mas imagina a delicadeza, a coragem do Papa de fazer uma coisa dessa. Tirar o mendigo, devolver o ministério para ele e combinar dele ser vigário paroquial do pároco, onde ele pedia esmola, para cuidar dos mendigos dali. Isso é típico do João Paulo II. Ele tinha essas delicadezas. Agora eu vou contar um fato pessoal. Eu estudei 3 anos em Roma e a minha comunidade, que eu continuei o caminho que eu fazia em Orlândia, continuei fazendo em Roma. E tem uma etapa do Pai Nosso, em que se faz uma peregrinação, se recebe Maria como mãe, se vai a Loreto, né, que é o santuário mariano mais importante da Itália, e se faz um ato de fé, se reza o credo diante do túmulo de São Pedro. E normalmente se vai no domingo e se visita o Papa. E as comunidades sempre levam uma faixa saudando o Papa, né? Comunidades de tal paróquia saúdam o Papa. Isso. E antes, os catequistas costumam mandar o nome da paróquia que está ali fazendo aquela etapa. E o Papa, depois da mensagem que ele dá, ele saúda os peregrinos que estão ali e saúda as comunidades que estão fazendo aquela etapa. Sempre assim, simples. Só que naquele dia, o Papa, o papel com o nome das comunidades não chegou até ele em tempo. E ele sabia, porque ele conhece os cantos, um canto de Maria, que o Papa gosta muito, Maria, bendita Maria, né? Tu és... É um canto que o Papa gosta muito, das comunidades. E ele saudou todo mundo, mas não saudou as comunidades, porque ele não tinha o papel, não sabia de que paróquia era. Para nós era tudo festa, imagina, o Papa ali, e a gente, imagina eu fazendo isso em Roma, né? Maravilhoso. Voltamos para casa, o catequista foi fazer a barba na sua casa e depois ia nos encontrar para o almoço e para irmos até Loreto, visitar a casa de Maria e receber o terço na casa de Nossa Senhora. Quando ele estava em casa, o secretário do Papa, São João Paulo II, o Stanislau, né, que depois virou bispo, telefonou para o catequista e falou: escuta, o Santo Padre mandou pedir perdão para vocês, ele sabia que vocês estavam lá, mas ele não chegou o nome das comunidades, por isso que ele não o saudou nominalmente. Imagina, o catequista, quando encontrou a comunidade, falou: escuta, quem são vocês? Que o Papa veio pedir perdão por não tê-lo saudado em praça pública. Uma delicadeza típica de quem é santo. Imagina se alguém ia se importar, que veio papel, não veio, falou, não falou. Ele percebeu que estavam ali e não tinha o nome das pessoas. Tá bom, só para a gente ver a estatura, né, desse santo. Hoje estava vendo algumas coisinhas sobre ele, e só vou, para não me alongar, ele ficou 27 anos como Papa. Foi um dos papados mais longos da história. Parece que o terceiro mais longo. Mais de 260 e tantos papas, né, ao longo desses 2000 anos. O terceiro mais longo foi o dele. Pois bem, ele não perdeu tempo. A quem muito foi dado, mais será reclamado, né? Fala ali. Foi nomeado Papa com 58 anos, muito jovem, muito novo, né? Imagina, o Ratzinger, que veio depois dele,
foi nomeado Papa com 78 anos e 2 meses, quase 80 anos, e fez um pontificado maravilhoso, né? 6, quase 7 anos, o Papa Bento XVI, emérito. Mas o João Paulo II, nomeado com 58 anos, morreu depois com 85. Então, 27 anos de pontificado. Os dados do que Deus realizou através dele são impressionantes. 147 visitas pastorais em diversas cidades italianas, por toda a Itália. Como ele é o bispo de Roma, ele tem que visitar as paróquias. O bispo faz a visita pastoral. Sabe quantas visitas pastorais o Papa fez em Roma? 300. De 334, o Papa visitou 300 paróquias. E não é uma visitinha assim, chegar lá, tomar um cafezinho e ir embora. É celebrar a missa, é visitar os grupos, é saber da situação da paróquia, né? É todo um fim de semana, um domingo, pelo menos, que o Papa ficava por conta dessas visitas. 300! Depois, 104 viagens apostólicas por todo o mundo. O Papa que mais viajou na história da humanidade. 19 jornadas mundiais da juventude. Foi ele que inventou. E era queridíssimo pelos jovens, porque ele movimentou os jovens do mundo inteiro. Quantos jovens aqui da Diocese de Franca, que talvez nunca foram na praia, e que conheceram tantos países do exterior por causa da Jornada Mundial da Juventude, vendendo fogaça, trabalhando, né? Quantos jovens da nossa paróquia? Teve uma na Polônia, uma na França, uma na Alemanha, uma na Espanha, uma em Roma, uma em Denver, nos Estados Unidos, uma na Austrália, em Sydney. Impressionante, irmãos, como que esse Papa atraiu os jovens. E quando ele morreu, diz que foi o acontecimento televisivo mais assistido da história da televisão. Nenhuma celebridade teve a audiência que o Papa teve. E as pessoas não paravam de visitar dia e noite. A praça cheia, enquanto o corpo dele estava exposto. Jovens com filhos, jovens casados, e que encontraram sua vocação graças à pregação do Papa, que fermentou, né, e anunciava Jesus Cristo, e tinha um carisma, uma simpatia, que não vinha do teatro. Ele trabalhou no teatro também, mas ele sabia, era uma coisa natural. A simpatia do Papa era fruto do amor, fruto do Espírito Santo, né? E um homem corajoso, profético, que não tinha medo, né? Quando foi no Sul, denunciou a máfia, falou umas palavras duríssimas, né? A máfia que cometia crimes e tudo mais. Tá bom. Então, os números são impressionantes. Deixou 14 encíclicas, 14, 15 exortações apostólicas, 38 cartas apostólicas. Quando falaram para o Papa Bento, o senhor não vai escrever mais? O senhor que é um grande estudioso, um grande escritor, ele falou, olha, nós vamos precisar de muitos anos para usufruir, mastigar tudo aquilo que o Papa João Paulo deixou escrito, né? Já temos um material, não preciso escrever muita coisa, porque ele já escreveu de todos os assuntos, sobre o sofrimento, sobre Maria, né? Redentores Mater, Cristo, o Redentor do homem, sobre a misericórdia, sobre a penitência, sobre a evangelização, catequese tradendi é do Papa, né? Sobre a catequese, os assuntos mais diversos, mais variados. Tá bom, irmãos, então, eu penso que seja uma grande graça para a nossa diocese termos uma capela, e que ficará lindíssima,
dedicada a um santo tão maravilhoso como São João Paulo. Eu tenho certeza que ele, o seu testemunho, o seu exemplo e as suas palavras, que nós precisamos constantemente voltar a elas, né? Relê-las. E tem muita gente que talvez nunca tenha lido uma encíclica inteira do Papa São João Paulo. E é um magistério muito rico, muito bonito e muito frutuoso. Tá bom. As leituras são lindas hoje, mas eu não vou me estender porque já falei demais. Mas o Evangelho fala dessa vigilância. O Senhor vai voltar, né? E essa volta do Senhor deveria criar em nós uma tensão. Não medo, irmãos. Não podemos ter medo de alguém que deu a vida por nós e que vem nos levar consigo, né? O cristão ama a Cristo e deseja. O Papa Emérito Bento XVI estava condoído de um amigo, um grande amigo dele, alemão, que morreu, cisterciense, e falou: eu espero logo partir para encontrar também os amigos no céu. Quem tem a vida eterna dentro não teme a morte, porque está com Cristo. Quem está com Cristo está com a vida. E a fé nos dá essa maravilhosa confiança, tranquilidade, né, irmãos? Porque se nós professamos que Deus nos ama, que estamos unidos a Cristo na Eucaristia, eu tenho medo do quê? Se vou passar do cansaço para o descanso, medo do quê? Conhece a história do mongezinho? O monge, o abade, estava morrendo e os discípulos, os seus pupilos ali, todos ansiosos e já chorosos e pensando como fazer, porque ele estava quase morto. De repente, ele dá uma risadinha e eles percebem. Dali a pouco, ele dá outra risadinha, eles também percebem. A terceira vez que ele riu, o pessoal falou: pai, o senhor está morrendo, nós estamos aqui chorando e o senhor está rindo? Ele falou: não, eu ri a primeira vez porque eu estou vendo que vocês têm muito medo da morte. Eu ri a segunda vez porque eu vejo que... Como é que é? É que a fé de vocês é muito pequena. E a terceira vez eu ri porque eu estou passando do trabalho para o descanso, da luta para a recompensa, e vocês estão chorando. Eu estou na melhor, eu estou no lucro, eu estou ganhando, morrendo, né? Tá bom, irmãos, é que a nossa fé é pequena, mas ela pode aumentar. Escutando a palavra de Deus, recebendo a Eucaristia, caminhando, podemos crescer na fé, como esse gigante que foi São João Paulo II, né? Que deu ao mundo todo esse testemunho maravilhoso de amor, de confiança em Deus. Começou, as primeiras palavras do pontificado dele foram essas, né? Abrir as portas a Cristo. E essas palavras resumem tudo o que ele fez naqueles 27 anos. Pregar, testemunhar, rezar, era um homem de profunda oração, foi marcado pelo pai que, de vez em quando, o Papa São João Paulo II acordava de madrugada para ir no banheiro e via seu pai ajoelhado aos pés da cama, rezando. Isso marcou o resto da vida de São João Paulo, porque foi um homem contemplativo, profundo, homem de oração. Tudo que acontecia, ele rezava. Tudo, o ponto de apoio dele, a referência dele, era Jesus Cristo, era o Pai. Então, aí a gente entende onde que essas pessoas encontram tanta força, tanto discernimento, tanta sabedoria para fazer o que fizeram, né? Na oração, é no contato com Deus. Eu vivo, mas não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E ele, quando perdeu a mãe, também teve uma devoção extraordinária pela Virgem Maria. Ele foi presidente
Congregação Mariana, não é congregação mariana. Uma congregação mariana, sim. E o seu lema de Papa era totus tuo, totus tuos, todo teu, referente a Maria. E Maria o ensinou a amar a Cristo acima de tudo e de todos. E a viver, mas não ele, Cristo vivia nele.